Um outro tipo de telescópio, agora sim igual a esse preto, é o tipo refletor, né? O outro era o refrator, esse tipo agora é o refletor. Isso porque ele não refrata a luz com uma lente como o outro, ele reflete a luz com um espelho, né? Então, quando você vê a frente do tubo desse telescópio, você vai ver que ele é vazio, ele é um buraco, né? E o espelho, na verdade, fica lá no fundo do tubo, né? E esse tubo ele é todo oco, né? Tem um espelhozinho aqui na frente, onde você vai colocar o seu olho no focalizador e vai mirar nele, chamado de espelho secundário, e o espelho primário, onde coleta essa luz e substitui a lente, fica lá no fundo. A mesma regra vale para esse telescópio. Quanto maior o espelho, maior a abertura, melhor a qualidade, mais luz você vai captar, e a distância focal é o mesmo esquema também, ok? A diferença é que vocês podem ver que o focalizador desse telescópio não fica atrás do outro, né? A gente tem a lente aqui, o focalizador aqui. Esse, no caso, o tubo é aqui, o espelho é aqui, e o focalizador é aqui, logo em cima, né, na frente dele. Isso porque no funcionamento que eu vou mostrar desse telescópio no gráfico, a luz entra dentro desse tubo vazio, bate lá no espelho, é refletido para outro espelho que reflete para os seus olhos, ok? No caso, a ocular que você vai estar observando. De resto, o funcionamento vai ser o mesmo. A buscadorazinha ali em cima tem o mesmo propósito e a montagem embaixo dele também. Esse tipo de telescópio ele é mais complicado de estar manuseando, porque ele necessita de muito mais cuidado e sensibilidade, porque os espelhos são muito mais sensíveis do que as lentes. E também, esse tipo de telescópio ele possui uma qualidade melhor, a maioria das vezes, do que um refrator, no caso, e ele, em comparação de preço e comparação direta de qualidade, esse é bem mais barato, porque os espelhos são muito mais baratos de se produzir do que as lentes, ok? Então, para você achar um telescópio refrator com a mesma qualidade que esse te oferece, você vai pagar um valor muito, muito maior. Outra diferença entre esses dois é a chamada anomalia cromática. Isso porque aquele telescópio refrator ali, com lente, a maioria deles, se não tiver uma lente corretiva, te dá uma anomalia luminosa que você vai ver na borda dos objetos, cores falsas, né? Isso daí é um efeitozinho da refração. Então você vai ver ali cores que não são do planeta nem da Lua, que vai estar constando na sua astrofotografia ou na sua própria observação direta, cores azuladas ou avermelhadas, que às vezes pode te incomodar. Um tubo maior ajuda a diminuir, mas o mais correto seria comprar um telescópio acromático ou apocromático para poder corrigir esse tipo de luminosidade, o que deixa esse telescópio muito mais caro. Não é o caso do refletor. O refletor, por ser espelho e não trabalhar com refração, não possui esse tipo de anomalia. Mais um ponto o refletor, ok? Só que esse refletor, além do cuidado que você tem que ter, que é muito maior por conta dos seus espelhos, e vira e mexe, você vai ter que estar tirando ele para poder limpar e tudo mais, você vai ter que colimar esses espelhos. O que significa colimar? Significa alinhar para que eles te ofereçam uma imagem melhor, ok? Isso porque o espelho primário lá dentro, ele é móvel, ok? Então ele vai se desalinhando, ele pode acabar refletindo não tão reto quanto ele deveria. Então você vai ter que estar aprendendo a alinhar esse espelho para que ele esteja retinho e alinhar um espelho secundário para que esteja mirado no meio certinho dele para poder detectar esse objeto. Então, uma técnica que vocês vão ter que aprender, ok? E estejam seguindo lá o canal Astrofísica de Bolsa, que eu estou sempre postando dicas a respeito disso, ok? Então, o telescópio refletor exige que você tenha um pouco mais de pesquisa e entenda um pouco mais de telescópio para poder fazer esse tipo de manutenção, para você conseguir uma boa imagem. O refrator não, ele está ali, você consegue observar e acabou. Esse tem esse tipo de manutenção, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Para poder limpar, lavar esse tipo de espelho, você também tem que ter muito cuidado. Você não pode nem ao menos usar água comum, né? Porque a água comum possui minérios, né? E esses minérios marcam os espelhos. A gente já viu como é que é lavar, por exemplo, louça ou algum espelho, e fica aquelas gotículas d'água assim seca, né? E aquilo ali não serve para o telescópio, tem que estar limpo, lisinho, e você também não pode passar nenhum produto para não tirar o tratamento que foi feito no espelho para ele poder te dar a imagem que ele te dá tão nítida. Então você vai ter que usar o tipo de água
que é usada nas baterias de carro, né? Que ela não possui minério nenhum, é uma água totalmente limpa, vamos dizer assim, né? São chamadas águas destiladas, ok? Então você só joga essa água. Se tiver alguma coisinha, você vai passar algum algodãozinho molhado para não soltar aquelas linhazinhas dele, né? Você vai só remover aquilo e deixar secar naturalmente. Você não vai esfregar pano para deixar secar. É um trabalhozinho que vocês vão ter que ter. Então tenham isso em mente, ok? Então eu vou estar mostrando um outro tipo de refletor aqui, né? Isso vocês puderam perceber aí o tamanho deles, né? Esse é um bem mais achatado, o outro é um bem maior. Isso por conta da distância focal, ok? Igual eu tinha dito ali no outro telescópio. A distância focal também está relacionada ao tamanho do tubo. Esse tipo de telescópio aqui é inferior a esse daqui, principalmente por conta da marca, ok? Essa daqui é um Skywatch e essa daqui é uma marca chamada Greika. Então, para vocês terem uma base na hora de comprar e estiver levando em consideração essas marcas, lembre-se que marcas como Greika, Bluetech, Blue Sky, mais o que? Toya, todas essas marcas são básicas, ok? Básicas. Vocês vão conseguir observar normalmente com elas, mas elas vão te dar uma base para poder observar. Marcas profissionais mesmo, que são muito boas, são Skywatch, Celestron, Meade. Tem uma aqui que eu vou estar mostrando para vocês agora, que é uma marca nacional, ok? Chamada Colette, ok? Ela é feita por um brasileiro chamado Sandro Colette. Eu mesmo tenho contato com ele, a gente conversa bastante de vez em quando aí sobre essa questão do telescópio. Esse é um telescópio fabricado sob padrão, ele tem 115 milímetros de abertura, ok? E ele tem uma qualidade ótima. Esse cara ele é muito bem conceituado dentro do ramo ali dos astrônomos, porque ele te dá uma qualidade tão legal quanto essas marcas tão famosas aí. Então não subestime marcas nacionais também, tá? Tem ótimos fabricantes de telescópios aí artesanais que te dão qualidades excelentes de espelhos e tudo mais. Eu não tenho um Colette desse, mas eu já tenho feedback sobre ele, eu sei que é muito legal. Então estejam levando em consideração também. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção para esse tipo de telescópio é a montagem deles, né? Mais uma vez, diferente das outras que eu havia mostrado. Essa é uma montagem chamada Dobsoniana. Ela é muito mais simples de ser usada, ela não vai te dar dor de cabeça, e para você que quer iniciar, opte por ela. Opte por ela, porque a equatorial vai te dar dor de cabeça. Leve em consideração se você quiser se tornar mais profissional dentro desse ramo. A Dobsoniana, você consegue ver uma divisória no disco de base dela. Esse disco ele gira ali, né, fazendo esse movimento horizontal, e em cima, onde você tem aquela regulagem, ele faz esse movimento vertical. Então dali é tudo deduzido, né? Girou para onde você quer, apontou e você está com o objeto preso ali. Isso é muito legal, principalmente para observar os objetos que estão no zênite, né? Quando o objeto está exatamente apontado para o centro do céu, no topo dele. O que é muito ruim com esse tipo de montagem, porque o telescópio não tem tanta articulação para virar, né, esse ângulo inteiro assim. Esse daqui ele consegue virar para qualquer ângulo tranquilamente. Então não vai te dar tanta dor de cabeça, ok? Leve em consideração. Uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, isso aqui está no meu kitzinho de observação. Eu quero que vocês vejam aqui na prática. São as minhas oculares e as comparações entre elas, ok? Eu vou estar deixando aqui separadinho para vocês estarem observando. E uma coisa que vocês têm que saber antes de comprar a ocular de vocês: existem medidas diferentes, ok? Tem uma medida chamada japonesa, que é muito usada nos telescópios refratores com qualidades menores. Esse tipo de ocular, chamado modelo padrão japonês, tem uma qualidade inferior e são oculares menores. Vocês talvez já tenham visto bastante delas, elas são muito comuns, só que elas são bem frágeis. Elas têm a lente geralmente ou de plástico ou de acrílico, e elas são
bem fraca, para dizer assim, né? E eu tenho aqui um outro modelo, ó, olha a diferença, né? Que é um modelo que a gente chama aqui, é o padrão, né? Com os que tem mais qualidade, né? São as Plus, né? Por exemplo. E vocês podem ver uma do lado da outra que não tem comparação, né? Uma, inclusive, engole a outra, né? Se você for levar em consideração. Isso significa que essa aqui, necessariamente, não vai servir para aqueles telescópios muito básicos que servem esse modelo, e vice-versa. Esse modelo aqui irá cair dentro do focalizador de um telescópio que possua esse modelo, e esse aqui nem ao menos vai entrar no telescópio que possua esse modelo. Para isso, eu acabei criando uma espécie de adaptador. E esse adaptador, eu vou estar deixando ele num vídeo, inclusive, sobre dicas e gambiarras para telescópio, para vocês entenderem como funciona e como vocês podem utilizar também para você não acabar perdendo. Às vezes você tem uma ocular que ela é muito boa, ela é de vidro aqui na frente, ela é muito maior e ela não cabe no seu telescópiozinho que é frágil, né? Como se fosse botar um motor muito potente num carro que não vai aguentar ele. Então esse adaptador caseiro, né? Você vai conseguir colocar esse tubo aqui e ele vai sair mais fino e conseguir enroscar no seu telescópio que não cabe esse modelo, né? Então vou estar deixando aqui no vídeo complementar. Observem lá que eu estou falando disso de maneira muito mais completa, mostrando na prática como funciona, ok? Uma outra pecinha que a gente vai ter com os telescópios para as observações são chamadas as Barlows, ok? Barlow. Se vocês podem observar aqui, isso é uma ocular e isso é uma Barlow, tá? Essa Barlow só vai servir quando você tiver uma ocular, isso porque ela serve para potencializar o aumento que a ocular te dá, né? Essa aqui é uma ocular de 10 milímetros e vocês podem perceber que cada ocular, ó, tem uma lente diferente. Olha como é que essa daqui é bem maior que essa aqui. Então essa daqui me dá um campo de visão muito maior, porém um aumento bem menor. Ela tem 26 milímetros de abertura. Já essa daqui me dá um campo de visão bem mais fechado, bem menorzinho, porém ela me dá um aumento muito maior. Essa aqui é uma ocular de 10 milímetros. E se eu quiser que essa ocular me dê um aumento ainda maior, eu posso colocar essa numa Barlow. Essa Barlow, no caso, é de 3 vezes, mas você consegue contar de 2 vezes ou 5 vezes, e isso vai ser a quantidade de vezes a mais que você vai conseguir ampliar aquele objeto. Esse objeto aqui consegue ser ampliado 10 milímetros, né? Isso daqui vai ser a multiplicação 3 vezes essa ampliação. Um exemplo disso, eu tenho até anotado como padrão, a gente vai conseguir entender quanto que um objeto vai aumentar usando esse tipo de telescópio, dividindo a distância focal pela ocular que você vai estar usando, né? Então, se eu tiver um telescópio lá, assim, quero saber quanto esse telescópio vai aumentar. Esse telescópio vai mudar o aumento dele de acordo com a ocular que você estiver usando, ok? Se você estiver usando uma ocular com milimetragem maior, o seu aumento vai ser menor. E se você estiver usando uma ocular com a milimetragem menor, o seu aumento vai ser maior. Então, você vai dividir, por exemplo, sua distância focal, 900 por 26, né? 900 por 26, 900 por 25 e 900 por 10, né? O resultado é o número de vezes que você aumenta. Como eu tenho anotado aqui, ó, para não esquecer, eu tenho 900 dividido por 26. Isso vai me dar cerca de 34,5 de vezes de aumento. E com a de 10 milímetros apenas, eu consigo um aumento de 90 vezes. Usando essa Barlow de 3 vezes, eu consigo um aumento de 270 vezes, ok? Só que eu não posso estourar o limite que o telescópio me dá de aumento, ok? Esse telescópio aqui me dá cerca de 280, 290 vezes de aumento. Se eu colocar 600 vezes de aumento, ele só vai me dar uma imagem mega borrada. Então eu tenho que respeitar o limite que o telescópio permite aumentar. E é por isso legal você saber a distância focal do seu telescópio. Porque se ele for um telescópio com a distância focal muito maior, com uma abertura muito maior, ele te permite aumentar muito mais, ok? Sem perder essa qualidade. E o telescópio menor, o contrário.
Esse é o tipo de telescópio mais incomum, talvez vocês mesmo não tenham visto ele ou ouvido falar sobre ele, que é o tipo cartadióptico. E esse também é o telescópio mais caro, né? É o tipo de telescópio mais caro que a gente encontra por aí, e ele também é usado de maneira muito profissional. Você quase nunca vai esbarrar com esse telescópio aí à toa, né? Isso porque ele custa milhares ou dezenas ou centenas de milhares de reais para você conseguir adquirir um desse. O modelo desse telescópio, ele trabalha tanto com lente quanto espelhos, ok? Enquanto um ali, o refrator, trabalha com lente e o refletor trabalha com espelho, esse trabalha com os dois, ok? Vocês vão conseguir entender um pouco melhor quando eu mostrar o gráfico na próxima imagem de como esses telescópios funcionam, ok? Só que o princípio é o mesmo, ok? E não vai estar dando para ver aqui, mas a parte da ocular dele, onde você coloca, é atrás também, igual o telescópio refrator. E aqui de resto você tem a buscadora, você tem a montagenzinha dele. Esse controlezinho remoto que você tem aqui ligado a ele é uma espécie de localizador, um GPS, onde você tem ali as coordenadas dos objetos anotados dentro dele. Você aperta ali e esse objeto vai simplesmente seguir a localização desse objeto e vai apontar ali para você direitinho. Isso daqui é legal pra caramba, também é muito caro. E esse tipo de telescópio vai te dar uma imagem incrível, 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 incrível. Só que isso daí é muito profissional. Inclusive, alguns observatórios usam esse telescópio, assim como vocês estão vendo aí, para fazer essas observações muito profissionais que a gente vê por aí, né? Então, são observatórios que compram esse tipo de telescópio, mas pessoas também que investem bem na carreira ali de astronomia amadora conseguem comprar um desse daí que compra um carro facilmente, ok? Aqui tá o que eu disse para vocês que vai ser muito importante, então preste bem atenção. Esses aqui são os modelos do telescópio que eu já mostrei para vocês, né? O refrator aqui em cima, o refletor aqui embaixo, os cartadiópticos aqui. E vocês agora vão ter uma noção como a luz interage, né, com esse tipo de telescópio, o funcionamento deles. O mais fácil e o mais básico, inclusive, que eu ensino a montar, que vocês podem fazer na casa de vocês, que foi o que Galileu fez, é o refrator, esse de cima. Isso porque a luz simplesmente entra em linha reta da lente diretamente para os seus olhos. Ok? Então você simplesmente tem um tubo, a luz vai entrar, vai ser refratada, assim como é feito com os seus olhos. Ali dentro desse tubo você vai achar com um focalizador, vai colocar o olho na ocular e você vai ter o objeto. Então simplesmente a luz consegue entrar em linha reta dentro desse telescópio e você consegue observar diretamente ali a luz indo para o seu olho. Diferente do telescópio refletor. Isso porque o refletor tem uma certa obstrução dentro dele, onde ele vai segurar o espelho secundário. Então, a luz vai entrar dentro do tubo vazio, né, o tubo oco, vai bater lá no espelho no fundo, vai ser refletida para o espelho secundário, que vai refletir para os seus olhos. Então vocês conseguem seguir a seta aqui da direção do que essa luz faz, né? Elas entram aqui, ó, da esquerda para a direita, bate lá nesse espelho e depois ela volta lá no espelho secundário e é jogado para os seus olhos, ok? Esse é o funcionamento. Ela vai lá, bate de novo e joga para o seu olho. Funcionamento um pouquinho mais complexo. O cartadióptico, mais complexo ainda. Isso porque ele entra através daquela lente grandona que ele tem na frente, jogada em dois espelhos, né, lá na ponta. Esses espelhos jogam para um secundário ali e é jogado para os seus olhos. Então ele faz esse formato de M aqui, né, um zigue-zague aqui, ó. Ele vai entrar, vai bater, vai jogar para os seus olhos. E isso faz com que, mesmo que esse telescópio refrator tenha um tamanho muito menor, ele tem uma distância focal muito maior, porque é a distância que a luz vai percorrer dentro do tubo para chegar aos seus olhos. Então, por mais que ele seja pequenininho, o percurso que a luz faz é muito maior. Então, você vai encontrar cartadiópticos bem pequenininho, mas que tem 1.200 de distância focal. Isso porque não precisa ter um tubo tão grande, porque o percurso que a luz faz dentro do tubo, o custo dele é muito maior do que se ela andasse simplesmente em linha reta. Então, tem essa diferença. Tirem print dessa imagem, ok? Talvez isso ajude vocês a conseguir comprar o telescópio de vocês e saber como é o funcionamento desse. Daqui é muito importante.
Um outro fator que a gente leva em consideração no telescópio, quando a gente for chamar ele, quando a gente quiser procurar por eles, é que esse telescópio estilo luneta, chamado refrator, que refrata a luz, é o tipo galileano, né? A gente chama ele assim porque foi Galileu que adaptou ele, Galileu que construiu ele para a gente estar usando dentro da astronomia. Já os telescópios refletores, que usam dos espelhos para poder refletir a luz, a gente chama de newtoniano. Adivinha por quê? Porque foi Newton que adaptou ele dessa maneira. Isso porque para produzir telescópios refratores era muito mais caro, porque se tinha que produzir lentes, né? E essas lentes são muito mais caras que espelhos, né? E nessa época o Isaac Newton, que veio depois de Galileu, queria fazer um telescópio mais econômico e que também fosse melhor, né? Mais potente. Então ele fez esse telescópio refletor usando espelhos, que é chamado hoje de telescópio newtoniano também. Então a gente pode achar por esse nome também, mas é exatamente a mesma coisa. Antigamente, naquela época, também não se tinha um tratamento de espelhos como se tem hoje, então a gente também usava metais muito reflexíveis, né, para poder usar o mesmo tipo ali de técnica para poder refletir a luz. Só que os espelhos são muito mais evoluídos do que isso, para a gente poder estar usando hoje para ter imagens muito melhores também. Esse aqui é o telescópio de Galileu, como eu disse que eu ia trazer aqui para vocês. Vocês podem ver que apesar de muito bonito que ele também é bem rústico, né? Tu vê assim que ele foi realmente ali bem basicão, né? Ele tem ali uma abertura muito pequenininha. Eu não sei de quanta abertura, mas talvez 40 ou 50 milímetros. Mas também naquela época Galileu tinha uma visão muito melhor do céu, porque não existia essa poluição luminosa que nós temos hoje. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Então esse é o telescópio de Galileu, esse daí que foi pioneiro, né, entre os refratores para a gente poder usar o telescópio na observação astronômica. E esse próximo aqui foi o telescópio que Newton fez, né, o refletor, que é bem parecido com os modelos que a gente tem hoje mesmo, né? Essa montagem embaixo é como se fosse uma bola que a gente consegue mover ela em várias direções diferentes, e aí a gente consegue ver um tubo vazio, né? Que vai ter um espelhozinho lá no fundo e vai jogar ali para ocular com o mesmo mecanismo que a gente preserva até hoje. Isso não muda. Então, esses telescópios foram muito importantes, tanto que eles foram adaptados para os telescópios espaciais, como temos hoje, né? O telescópio Hubble é um exemplo disso, e o telescópio James Webb também. A gente vai falar um pouquinho deles. Deixa eu só falar a respeito da questão da poluição luminosa. Porque se tinha uma visão muito melhor e muito mais clara do céu naquela época, mesmo com aparelhos tão rústicos? Isso porque naquela época o céu era muito mais limpo, né? A gente não tinha poluição luminosa da cidade, isso a iluminação artificial. Ok? Para vocês que moram em cidade grande, vocês veem que o céu tem uma limitação muito grande de estrelas, e se você for no interior, onde quase não tem iluminação de cidade, de poste, etc., você consegue ter imagem do rastro da Via Láctea passando, você consegue ter muito mais estrelas, você consegue ter muito mais detalhe do céu. Isso porque essa poluição luminosa artificial atrapalha e muito a nossa observação. Naquela época não tinha isso, então era muito mais tranquilo você conseguir observar. A gente hoje é muito mais complicado, pelo menos quem mora em cidade grande, como é o meu caso. O céu é terrível para conseguir observar. Um outro fator é a poluição atmosférica também, né? Esse tipo de gases que obstruem essa camada atmosférica que não deixa a luz passar muito bem ali, né? Então levem isso em consideração também quando for comparar as diferentes épocas, né, onde eram observados esses objetos. Aqui está o telescópio Hubble, que eu falei, né? Um telescópio espacial. Hoje ele é referência no quesito astronomia e observação óptica. Apesar da forma dele ser toda diferente, desses painéis solares e tudo mais, ele é simplesmente um telescópio refletor. Assim como o Isaac Newton tinha feito, assim como esse que eu tenho aqui em casa, ele funciona do mesmo mecanismo, né? Ele tem aquele tubo vazio, no fundo dele tem um espelho, só que
2,40 metros, ok? É um tubo muito, muito grande. Esse daqui tem de 114 milímetros o espelho, né? Esse espelho aqui é de 2,40 metros. Então, um espelho enorme ali, o que permite que ele capte muita luz. A distância focal dele também é enorme. Ele é do tamanho de um ônibus, ok? Esse telescópio aí, ele é bem grande. Então, ele consegue imagens incríveis pra gente. Quase todas aquelas imagens que a gente vê de galáxias distantes, nebulosas, etc., é o telescópio Hubble que nos dá. Só que esse telescópio será substituído em breve, né, ano que vem, por um telescópio muito mais potente chamado James Webb. Ao contrário do telescópio Hubble, que está aqui bem próximo da nossa órbita aqui, né, essa órbita baixa aqui no próprio planeta, o telescópio James Webb vai ser colocado muito distante. Acho que é uma órbita depois da Lua, né? A Lua está na variação de 384 a 400 mil quilômetros daqui. Ele vai estar depois. O que é muito mais complicado, porque se houver qualquer erro na missão, não vai ser possível enviar astronautas para lá para poder fazer qualquer tipo de manutenção, como foi o caso do Hubble, que precisou de astronautas irem lá para poder fazer manutenção no telescópio por conta de alguns erros. Então, o James Webb ou funciona ou não funciona, e vai ser complicado. E é por isso que essa missão tem sido adiada por tanto tempo. Então, vou colocar aqui a imagem para vocês. Esse é o telescópio James Webb. Vocês conseguem ter uma comparação aí dele, né, perto dessas pessoas. Olha o tamanho desse telescópio. Ele funciona, apesar de ser muito diferente, com o mesmo princípio dos refletores. Isso porque tem esses espelhozinhos aí, né, que parece uma colmeia, né? Ele tem um filamento de ouro ali, né? Esse telescópio vai ter como diferencial que ele vai enxergar a luz no infravermelho, ok? Diferente do Hubble, que pega ali mais o espectro do visível, ok? Dentro do espectro eletromagnético, a mesma coisa que a gente vê com nossos olhos. Esse aqui vai pegar do infravermelho. Vocês vão entender um pouco mais porque que isso é importante na aula sobre o Big Bang. E ele é muito mais sensível, ele é muito maior do que o Hubble. Esse telescópio vai ser uma revolução. Ele é muito mais potente do que o Hubble, né? E esse telescópio também é muito grande, o que torna-se inviável enviar ele dessa maneira aí no foguete, né, para a missão dele. Então ele foi feito todo um dispositivo ali para poder ir embrulhado, né, dentro do foguete, e quando vai dentro da coifa, e quando esse foguete for lançado e ele for aberto no espaço, ele vai ter que fazer todo um processo ali de abertura dessa cápsula e tudo mais, e se montando no espaço sozinho. Vai ter que fazer isso, e esse é um processo que não pode dar errado de maneira alguma. E essa imagenzinha aqui, a última, é para vocês terem uma ideia do que é o tamanho do espelho do telescópio Hubble e do telescópio James Webb, ok? Esse espelho do James Webb é tão diferente assim, né? Ele tem vários formatozinhos assim encaixados um no outro. Isso porque se ele fosse circular como o Hubble, a própria gravidade distorceria esse objeto, porque ele seria muito grande e ele pesaria sobre ele mesmo, ok? Então ele é feito dessa maneira, igual as abelhas fazem, que é uma maneira de você construir e conservar esse tipo, né, é um modelo que conserva bem a energia, né? Você consegue conservar esses espelhos ali destacados para que ele não colapse sobre a sua própria gravidade ali, dobrar ele todo e causar danos, né? Então o espelho do telescópio Hubble, que é enorme, né, perto desse daí não parece nada, né? Então esse telescópio vai ser uma revolução muito grande dentro da física, só que ele usa o mesmo princípio adotado por Isaac Newton há séculos atrás, ok? Então, levem isso em consideração, esse aprendizado inteiro, para vocês quererem entrar em questão a essa astronomia amadora e fazer a observação de vocês. A próxima aula, o próximo módulo com astrofotografia, eu vou estar trazendo a minha experiência pessoal de como funciona a própria edição e o que vocês conseguem observar com os telescópios ali e a diferença entre esses dois aqui que eu tenho, ok? Então fiquem atentos aí, não esqueça de estudar o material complementar, isso vai ajudar muito vocês, porque eu não estou regravando as coisas que eu já tinha gravado, porque tem aí disponível para todos vocês acessarem, ok?